Existe um movimento dentro de nós, um movimento que tem bastante a ver com o intelecto, que é o excesso de autoanálise, é o excesso de analisar o externo, é avaliação o tempo todo. Isto leva ao julgamento, isto leva a facilmente a pessoa tropeçar nos seus próprios problemas. Porque quanto mais uma pessoa analisa, avalia, pesa o tempo todo as suas próprias ações, ela pode cair na armadilha de intensificar as suas dores, porque ela se perde muitas vezes na sua análise. Excesso de análise sobrecarrega a mente, sobrecarrega as emoções, sobrecarrega a alma, sobrecarrega o espírito, faz com que a mente fique embotada. E isto parece ser certo, isto parece ser um bom movimento. Eu pergunto, quem que passando o dia todo fazendo autoanálise em excesso, fazendo o tempo todo ocupações só com seus pensamentos e as suas emoções, quem nesta atitude consegue realmente avançar na vida? Não ficaria essa pessoa trancada, impedida de avançar porque está demasiadamente ocupada consigo mesmo? Então, ao invés de olhar para aquilo que realmente interessa, para o foco, fica pensando no problema. Ao invés de olhar para a solução, fica pensando no problema. E fica enredada, emaranhada, num movimento que parece ser bom, porém não alivia, não resolve, só atrapalha. Bem, eu acho que está na hora de eu falar quem eu sou, me entusiasmei aqui, sou o Nelson Teston, trabalho com terapias de constelações familiares e também sou diretor do Instituto Aster do Brasil. Então, vamos continuar sobre a questão deste tema que estamos trabalhando, que é o excesso de análise. Eu posso te dizer o seguinte, da minha parte, eu particularmente já, na melhor das intenções, criei dentro de mim, em fases talvez de mais testes e de mais difíceis, criei um excesso de análise. E aí eu ficava analisando por que eu tinha estado e repetindo aquele problema, por que eu estava naquela emoção, e o excesso de análise me dava mais desconforto, eu perdia mais o foco e eu aumentava mais o tamanho dos problemas e diminuía a minha energia de produtividade. E ao perceber que eu estava com os problemas maiores, com excesso de problemas na parte do efeito que dá a falta de produtividade, ou seja, eu faltando com produtividade, isso também me gerava problemas, eu naturalmente analisava mais ainda. Ou seja, eu considerava a análise por si só, de mim mesmo, o suficiente para gerar ação. E então eu fui descobrir, através das constelações familiares, através do coaching, que na verdade nós precisamos elaborar aquilo que é importante e dar passos na direção daquilo que queremos. Não há como termos experiência sem ação. Então, já passei por esta situação e percebi que a única forma que tinha de eu realmente resolver era aliviar o excesso de análise. Funcionou para mim, certamente vai funcionar para você. A questão toda, que é importante comentar também, não estou aqui falando de que não é para fazer análise. Você pode observar em todo o vídeo, em momento algum eu disse isto. O que eu estou querendo dizer é sobre o excesso. Analisar, avaliar é muito importante. Nós precisamos fazer reavaliações para corrigir o rumo, para melhorar o que já está bom. Agora, não para enfraquecer. Não é esta a intenção da análise. Então observe aí, você está tendo excesso de análise? Você nota que está perdendo muito tempo só pensando sem agir? Você nota que depois de pensar muito, não conseguindo agir, volta a pensar um monte para depois tentar agir? E aí ao não conseguir agir de novo, volta a pensar sobre o assunto? Ou seja, fica só no campo das ideias? E perceba, é necessário dar um pequeno passo. Uma das grandes soluções para esta questão do excesso de análise, quando ela está embotando o movimento, está embotando o processo da vida, está retirando de você o teu próprio vício, o teu próprio vigor para avançar, uma das soluções está em
acalmar a mente, acalmar as emoções, respirar profundamente e reconhecer: sim, eu estou tendo excesso de análise. Isto já é uma análise, mas a partir dali se para com excesso. Então, a partir de agora, eu vou verificar o que eu posso fazer passo a passo. Qual é o meu primeiro passo? Qual é o meu segundo passo? E assim por diante. Comece com algo simples. Simplifique para dar o próximo movimento. Só nas ideias, só nos pensamentos, só usando o discurso, não vai movimentar a sua vida. Não é o suficiente. Já é uma parte, porém não é o todo. Ninguém conseguiu ter sucesso na vida olhando somente para suas dores e analisando o dia inteiro suas dores, ou seja, focado no problema. Quando nos preocupamos muito, quando nos ocupamos somente daquilo que achamos importante, mas é só foco no problema, aumenta a ansiedade, aumenta a insegurança. E isto por si só nos mantém em sintonia com o próprio problema. E esta sintonia faz com que a nossa mente, como um hábito, pensar é um hábito, crie o hábito de voltar sempre a esta situação, de refletir sobre o problema, de analisar o problema, de analisar a dor, de analisar o efeito emocional desconfortável que está tendo. A questão toda é, nós no fundo que fazemos isto com a intenção de evoluir, de melhorar esse excesso de análise. Agora a pergunta é, isso resolve? Isto realmente gera crescimento? Ao que me parece, para todas as pessoas que já conheço, isto não resolveu. Já partilhei esse conhecimento com mais pessoas, já debati esse assunto, realmente não acontece isto. Então, a ideia é, qual solução? Qual solução? A ideia é você focar no presente. É você parar de olhar para o passado, porque no fundo, isto é muito olhar para o passado, ou tentar controlar o futuro. Então gera ansiedade, gera culpa, gera um sentimento de peso. A ideia é foque no presente. Como faz para focar no presente? Pergunte para si mesmo, por exemplo, no que eu deveria estar pensando agora, ou ainda, o que é que está acontecendo neste meu momento presente? O que é importante agora, aqui? Você traz a mente para o ponto que importa. E então você, a partir do momento presente, vá dando os pequenos passos para realmente conquistar o teu movimento de vitória. Esta é a ideia, um movimento de realização pessoal, de recriar o seu destino, de se aperfeiçoar como pessoa. E você pode aplicar isto que eu falei agora na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida com a família, na sua relação com os seus pais, com as pessoas que criaram você. Você pode notar que quando você começa a aprender a viver o presente e focar no que realmente é importante e parar de focar só no problema, os relacionamentos prosperam, a parte emocional melhora, a autoestima flui, porque ela sempre está presente. Então, pense sobre isto. Você quer estar forte, quer estar cada vez melhor, é importante que pare de focar no problema. Pare de fazer excesso de análise só sobre o problema. Comece a também fazer análise sobre possibilidades criativas de criar seus movimentos. Faça análises sobre possibilidades criativas de solucionar as suas questões. Por exemplo, aqui vai uma outra dica, escolha 3 soluções criativas para o problema e comece a refletir sobre elas até escolher a melhor. Você estará treinando a tua mente para criar o hábito de se sintonizar com a prosperidade, com o que realmente importa e parar de sintonizar com o problema, se sintonizar com aquilo que te movimentará em direção a um futuro mais completo, mais feliz, junto das pessoas que você ama e curando cada vez mais as suas emoções. Me conta o que você achou deste tema, aplique as dicas que passei para você aqui, partilhe comigo as suas experiências e assine meu canal aqui no YouTube. Você pode assinar o canal, porque tem sempre ao lado um lugarzinho aqui que você clica na própria tela do vídeo e você vai receber meus vídeos regularmente. E também já pode assistir o que estão lá no canal. Eu te agradeço, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Vamos seguir até o próximo vídeo.